Segunda Reis, capítulo 4, versículo de número 42. Os que encontraram, digam amém. Amém. E um homem veio de Baal-Salizar e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então los pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, te rendemos graça nesta noite. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, por intermédio da tua palavra, que é a maior profecia de Deus para a vida do homem. Abre o nosso coração nesta noite. Blinda os nossos pensamentos contra toda infiltração de ataques espiritual do adversário de nossas almas. É o que nós te pedimos e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração e eu quero estar compartilhando esta mensagem da parte de Deus para com os irmãos nesta noite. E o tema da mensagem desta noite é: uma atitude que fez o que estava faltando sobrar. Irmão, isso é muito forte. Eu vou repetir. Uma atitude fez o que estava faltando sobrar. Não foram várias atitudes, nós estamos nos referindo a uma atitude. Antes de nós aplicarmos ao texto e trazermos em notório esta atitude, nós precisamos entender, compreender o que aconteceu nesse texto que nós acabamos de destacar nesta noite. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, a Bíblia está nos relatando que um homem veio de Baal-Salizar. Esse homem, ele veio de outra localidade. Este homem veio de outras terras, um pouco distante da onde Eliseu e aqueles 100 homens estavam. Segundo a Bíblia, aonde Eliseu e aqueles homens se encontravam, acontecia um momento de crise. O povo estava passando e padecendo necessidades. Segundo historiadores, chegam a frisar que uma grande partícula daquele povo que ali estava, às vezes se alimentava um dia e ficava 4 dias sem se alimentar. De tão tamanha escassez que estava acontecendo sobre aquelas terras, sobre aquela cidade. Quando nós falamos a respeito de dificuldades, de crises, de provações, de desertos, de adversidades, nós estamos falando de algo que, para quem não tem uma visão de Deus, pode até frisar e ter para si como o início de uma derrota, ou a destacar o fim
de uma trajetória. Mas quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada e nos deparamos com tamanhos sinais que o Senhor deixou sobre a terra, nos comprova que todas as vezes que uma crise surgir, que uma adversidade estiver diante do seu povo, e que nós estivermos ultrapassando momentos de grandes dificuldades, eis aí a oportunidade de Deus a qualquer momento manifestar o seu poder. Eu costumo até destacar a uma reflexão que eu vi outrora, que situações fáceis formam homens fracos, fragilizados e sem disposição para lutar. Situações difíceis formam homens valentes, guerreiros, não posso até destacar que fortes, porque quem fortalece é o Senhor, mas esses homens arrancam forças da onde não tem, para enfrentar os obstáculos e obter vitória sobre eles. Quando nós olhamos a história de grandes homens, tanto homens de Deus segundo a Bíblia, como homens no mundo natural que venceram nas suas vidas, conquistaram, tiveram grandes vitórias, nós, ao observar o início da trajetória destes homens, nós ficaremos espantados com quão tamanhas dificuldades estes homens enfrentaram em suas vidas para chegar até ter um momento de conquista e de grandes provisões em sua história. Então, falar a respeito de uma situação difícil, não estamos querendo destacar a respeito do fim, ou de fracasso, ou de derrota. Estamos falando da oportunidade de nós nos tornarmos em destaque mais do que vencedores, porque enquanto as situações adversas estiverem ao nosso alcance, às vezes nós vamos nos acomodar, às vezes mesmo vendo que a coisa não está bem, nós ficaremos neutralizados ou anestesiados. Mas quando nos deparamos com uma certa situação e percebemos que não existe outra saída a não ser lutar, a menos que queiramos ser fracassados ou covardes diante de uma guerra, diante de uma batalha, diante de uma dificuldade. Então Eliseu estava juntamente com aqueles 100 homens em um lugar de escassez, de dificuldades e de grandes provações. Mas o Senhor, porque nós não compreendemos a lógica como coincidência, foi uma coincidência, foi algo que foi natural, mas nós compreendemos que tudo é propósito de Deus, permissão de Deus, agir de Deus, provisão de Deus. Então, eu creio que o Senhor envia este homem que vem de Baal Salizar se encontrar com Eliseu. E é importante a gente destacar que este homem que foi se encontrar com Eliseu, em algumas versões diz que ele era servo de Eliseu, era alguém que se submetia a Eliseu, era alguém que respeitava a autoridade constituída por Deus sobre Eliseu. E este homem tinha Eliseu como seu senhor, como seu líder superior, como autoridade que estava sobre ele. E este homem que vem de Baal de Salizar se encontrar com Eliseu, este homem não vem de mãos vazias. Este homem estava trazendo consigo algo que chama muito a nossa atenção. A Bíblia diz que ele trouxe ao homem de Deus pães
das primícias. Observa que o texto é claro em frisar pães das primícias. As primícias, ou a primícia, é a primeira parte de tudo aquilo que é adquirido, conquistado por alguém. A primeira parte, podemos destacar as primícias como a melhor parte, ou como o melhor que alguém pode oferecer. Então, aquele homem não está levando ao homem de Deus qualquer coisa, ele está levando pães das primícias. Falar a respeito de primícias é relembrar a aliança que Moisés, debaixo da bênção de Deus, fez com o povo de Deus, dizendo que quanto mais o povo entregasse as suas primícias diante do altar do Senhor, o Senhor retribuiria sobre eles o melhor de Deus para as suas vidas. Ou seja, nós podemos compreender que, irmãos, ninguém consegue surpreender a Deus. Muito mais Deus pode fazer nas nossas vidas de maneira tal que nos surpreenda do que nós possamos surpreender a Ele. Eu lembro-me que uma vez, eu já até contei aqui, e eu torno a dizer, eu estava passando uma dificuldade imensa na minha vida financeira, na trajetória enfrentando um deserto, uma grande provação. E nesta época nós estávamos na itinerância. Nós havíamos pastoreado cerca de 4 igrejas, 4 congregações. E nesta época nós estávamos na itinerância, somente atendendo às agendas, pregando, vivendo do Evangelho, porque isto tem base bíblica a respeito disso. E o que colocava o alimento na nossa mesa eram as ajudas que os irmãos semeavam voluntariamente nas nossas vidas. Eu nunca cobrei para pregar o Evangelho. Nunca estipulei valores de ofertas. Os irmãos sabem que quando você agenda um pregador, você pergunta para ele: você cobra algum valor? Você estipula algum valor? Eu sempre deixei a como a igreja pode nos abençoar de alguma maneira. E naquele dia, o carro estava com aquela luzinha do combustível, da bomba de combustível acesa na reserva. E eu lembro como se fosse hoje, eu tinha apenas R$5, pastor Hinaldo, no bolso. Falei: vou levar a minha semente para plantar. E eu fui pregar em uma igreja, eu e a bispa naquela noite, e foi uma maravilha, e Deus operou, curou, libertou, teve salvação de almas. E quando terminou o culto, o pastor veio me cumprimentar, e aí ele disse: e aí, meu pastor, na bênção? Eu disse: na bênção. Já abençoaram o Senhor? E eu disse: ainda não. Aguarde aí que eu vou lhe chamar o tesoureiro. E aí chamou o tesoureiro veio. E aí ele disse: pega lá a bênção para a gente abençoar o pregador da noite. E daqui a pouco vem o tesoureiro com aquele envelope na mão. E ele chegou no bolso do meu terno assim, colocou dentro do bolso e disse: meu pastor, toma posse desta bênção. E eu disse: amém. Saímos da igreja, entrei no carro com a esposa. Aí eu falei para ela: meu bem, nós vamos passar no posto de combustível e nós vamos colocar ali uns R$30 de combustível, e de lá a gente vamos fazer um lanche, que eu estou numa fome, aquele lanche básico depois do culto, né? E fomos. Chegamos no posto de combustível, parei, desliguei o carro, o frentista veio e disse: quanto que é para colocar? Eu disse: meu querido, aguarde aí só um pouquinho. Meu bem, conte aí a bênção, vê aí o mistério aí da provisão, que nos abençoaram, que a gente abastece e já vamos fazer o lanche. E aí ela pegou o envelope, missionária Terezinha, e aí olhou dentro do envelope assim, ficou meio assustada. Pensei: tem onça,
ficou assustada. Eu pensei, tem onça aí dentro, né? Assustou. Ela olhou para mim e disse, meu bem, não dá para abastecer não. Eu disse, mas por quê? Ela disse, olha quanto que tem. Aí virou o envelope. Tinha uma moeda de 50 centavos e uma moedinha de 25 centavos. Resumindo, 75 centavos. Dava nem meio litro de combustível. E o frentista agoniado, quanto? Eu disse, meu querido, quer saber de uma coisa? Está tarde, hoje eu não vou abastecer não, vamos deixar para a próxima vez. E aí, funcionei o carro, saí. A tristeza bate no coração, não tem jeito, né? E a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. E Deus colocou ao meu lado uma mulher que é sábia, e ela disse, meu bem, não questione, não murmure, fique caladinho, porque hoje a gente veio plantar, mas depois a gente vai colher. Porque às vezes você pensa que você planta em um lugar e você colhe naquele mesmo lugar. Às vezes você semeia na vida de uma pessoa e você espera colher através da vida daquela mesma pessoa, e não é assim. A Bíblia fala que quando você lança o seu pão, aonde? Nas águas, não é assim? Depois você vai achar. Pode passar o tempo que for. Quando você semeia, quando você abre o seu coração para as coisas de Deus, Deus cuida de todos os detalhes da sua vida. E eu fui para casa, tranquilamente. Quando foi no outro dia, eu tive que arrumar um dinheiro emprestado para colocar combustível, e aí os dias se passaram. Eu sei que foi uma semana, e aí eu recebi um convite para estar pregando em Lusiânia na época. E eu falei, meu amor, não, vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir um combustível emprestado para nós ir. Dá só para ir. Se chegar em Lusiânia, fizer a mesma coisa, se for 75 centavos, vamos ter que acampar por lá, não dá para voltar não. E a gente foi. E eu fui naquela noite esperando, pensando, eles vão me abençoar com 100 reais, está ótimo, 150 está ótimo, está bom demais, rapaz. Igreja grande e coisa e tal. Pregamos a mensagem, foi aquela bênção, aquela maravilha. Nem lembrei da bênção. Esqueci até de pegar o mistério. Quando a gente estava chegando na saída do templo, aí a irmã disse, espera aí, pastor, espera aí, que foi? A bênção. Aí eu peguei, ela pegou, entregou o envelope, botei no bolso do terno, a gente foi para o carro, e eu estou pensando, eu abro ou não abro, Senhor, esse mistério? E a preocupação? Entrei no carro, falei, meu amor, você abre aí o mistério aí. Ela disse, não, deixa para abrir depois. Eu disse, não, abre aí, olha aí. Aí quando ela abriu o envelope, ela disse, meu amor, eu te falei que naquele dia a gente plantou, a gente colheu. Eu disse, o que foi? Aí foi tirando 1 onça, 2 onças, 3 onças, 4 onças, e as onças foi saindo, né? Acho que foi 350, né? Na época, é dinheiro demais, irmão. Na época 350 é muito dinheiro. Eu não falo isso por questão do dinheiro, do valor. Eu estou falando esse respeito para você entender o que Deus faz nas nossas vidas. Que Deus cuida de todos os detalhes. O que nós não podemos fazer é murmurar, é questionar, é contender com Deus, é esperar que no momento certo Deus vai enviar a provisão. Certa feita o salmista diz, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluias. Então o homem veio de Baal Salizar e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. E o texto ainda destaca quantos pães ele trouxe: 20 pães. E o que mais? E espigas verdes na sua palha. Observa que o texto faz questão de destacar até a qualidade das espigas verdes na sua palha. Ou seja, as espigas fresquinhas, as primeiras. Não eram espigas velhas, não era sobra. Eu lembro certa feita, a gente gostava muito de comer milho, e conhecia um amigo que vendia milho assado, milho cozido, e ele sempre costumava nos abençoar, só que ele dava só a sobra.
aquele milho que ficava a tarde todinha lá, sapecando, no sapequiaiá lá no fogo, e aí não conseguia vender, né? Aí fala, vou dar isso aqui para você. Então, o homem que veio de Baal Salizar, ele trouxe tudo que veio das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. Imagina este homem se aproximando de Eliseu, dizendo, meu senhor, cheguei, e eu não vim de mãos vazias, eu trouxe algo para o senhor. O que você trouxe aí, meu querido? Eu trouxe aqui, meu senhor, 20 pães das primícias, 20 pães de cevada das primícias e espigas verdes, e está tudo, meu senhor, na sua palha. Irmãos, imagine só, na época de escassez, de fome, o camarada chega com estes alimentos diante do profeta Eliseu, e quando ele apresenta, Eliseu diz assim a ele, dá ao povo para que coma. A ordem que Eliseu deu era, dá ao povo para que coma. Aí o servo vira para Eliseu e diz, porém, seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Aí Eliseu diz, e disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Sobejarão significa, eles vão ficar fartos, eles vão comer e ainda vai sobrar. E o que é que o homem de Deus fez? O servo fez? Ele colocou diante daqueles homens. E a Bíblia diz que eles comeram, saciaram sua fome e ainda sobrou. Mas como é que isto pode acontecer? Como é que 20 pães, somente 20 pães, alimenta 100 homens, eles se fartam, eles ficam cheios, eles ficam satisfeitos e ainda sobra? Como é que isto pode acontecer? Qual é o segredo de tudo isso? Como é que resultou-se nisso, querido? O segredo de tudo isto é apenas uma atitude que fez o que estava faltando sobrar. Às vezes não está sobrando ainda, porque Deus está esperando somente esta atitude. Você está entendendo? A provisão está retida, porque Deus está esperando que seja colocada em prática apenas uma atitude. Não são duas, não são três. E eu quero trazer em destaque aos irmãos desta noite a respeito desta atitude, apenas uma atitude que fez com que o que estava faltando sobrar. E que atitude é essa, bispo? Obediência ao seu Senhor. É simples. Simples. Que atitude foi essa? Obediência ao seu Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que a obediência é melhor do que o sacrifício. Aleluias. Sacrificar é bom, mas obedecer é melhor. Atitude de obedecer ao seu Senhor, isso acoplado a nós, nós temos que entender que nós, como servos de Deus, precisamos primeiro obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus estatutos, obedecer as suas ordenanças e as suas leis. Obediência ao Senhor, a Deus. Aleluias. Obediência ao Senhor está acoplada à obediência ao nosso pastor, obediência ao nosso líder. Porque, irmãos, todas as vezes que um líder espiritual
te designar alguma coisa, ele estará dirigido por Deus. Imagina se naquele momento, quando Eliseu disse ao servo: sirva o povo, coloque perante ele para que eles comam. Você imagina se naquele momento o servo olhasse para Eliseu e dissesse assim: meu senhor, o senhor não está entendendo, são 100 homens, eu sei que é 100 homens, mas só tem 20 pães, mas não importa, sirva eles, porque assim diz o Senhor, eles vão comer e ainda vai, só como, meu senhor, como? Não tem lógica um negócio desse, não tem cabimento uma questão dessa. Ele poderia muito bem fazer o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar vergonha, eu não vou passar vergonha, eu vim de longe, eu me esforcei para trazer esses 20 pães e essas simples espigas que estão na palha. Depois de todo um sacrifício desse, eu chego aqui e o meu Senhor diz para eu colocar diante de 100 homens, eu vou apanhar aqui deles, porque quem ficar sem comer, vai, irmão, porque se tem uma coisa que come, é quem? É crente. Crente não bebe, mas crente come. Meu pai que trabalha com jantar, com festa de casamento mesmo, já teve. Eu trabalhei lá, eu vi festa de crente, casamento de crente. Fizeram comida para 120 pessoas. Só que eles comeram o equivalente a 250 pessoas. A comida não deu. O cálculo foi bem feito. E o crente gosta tanto de pagar que o noivo da folha diz: pode fazer mais que depois eu pago a diferença. Eu quero ver o povo satisfeito. Porque come. Come, ainda repete 2 e 3 vezes. Aquelas montanhas de Jericó. É, irmão, é. Você está entendendo? Então imagina se a mentalidade deste homem fosse assim: vou nada. Se eu colocar aqui 20 pães, e vou colocar aí, tem aqueles crentes ainda que vai lá e ele pega um, põe no bolso, está comendo um e segurando o outro, ainda está de olho na vasilha. Você tá, tem gente que é assim, irmão. Rapaz, tomara que sobra mais ali, segundo tempo, desse jeito. Então, mas ele obedeceu ao seu Senhor. Faça o que eu estou falando, meu Senhor, o que são 20 pães diante de 100 homens. Pode colocar, meu querido. Faça o que eu estou falando. Faça conforme eu estou te direcionando. E quando nós falamos isso a respeito da aplicação pastoral, isso às vezes entristece o meu coração como pastor. Porque, irmão, se tem uma coisa que leva o crente ao sofrimento, a precipícios espirituais e a percas que às vezes são irreparáveis, é quando não segue o conselho do seu líder. É triste você ver uma pessoa se destruindo. É triste você ver uma pessoa que outrora estava firmado, louvava, adorava, cantava, pregava. De repente você passa na rua e você vê a pessoa embriagada na porta de um bar. É triste. É triste quando você ensina a palavra, você aconselha, você orienta, mas a pessoa faz as coisas completamente ao inverso do que você ensinou. E está perdendo, e está se destruindo, mas não consegue despertar, não consegue acordar, está anestesiada. Por isso Deus marcou esta noite para dizer: não importa a situação em que você esteja diante dela, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da afronta, não importa se está no vale da sombra da morte, siga a orientação de Deus, siga a palavra de Deus, mas obedeça o pastor, obedeça a liderança, obedeça as autoridades constituídas por Deus. Eu nunca vi, irmão, uma pessoa que não obedece ter vitória na vida, nunca vi. Só vive uma vida encalhado, não sai do lugar.
não vai para frente, e Deus ainda não permite nem, parece que tem pessoas que Deus não permite nem ir para trás, nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, fica para sempre naquela mesmice, naquela mesma historinha, naquela mesma desculpinha, naquela mesma escassezinha, se acomodou com aquela vida, aí sempre vai ter um argumento. Qual argumento? Meu Senhor, o que são 20 pães diante de 100 homens, meu Senhor, como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí vive sempre naquele mesmo argumento, naquela mesma questão. Mas é por conta disso, mas porque está difícil aqui, mas é porque a batalha não está grande, mas é porque eu estou passando. Querido, todos nós estamos passando por dificuldades, todos nós estamos sendo provados, sem exceção de ninguém. E eu quero aproveitar este ensejo para dizer para a igreja viva, a noiva do Cordeiro de Deus: o mundo está enfrentando uma das maiores batalhas espirituais. Já começou, já está acontecendo. Tem muita gente que não percebeu ainda. Queridos, olhe para cá, escute o que eu vou lhe dizer. No dia 1º deste mês de outubro, de madrugada, Deus me deu um sonho. Foi algo surreal, algo além da naturalidade. Eu até contei para a bispa, e eu via claramente o exército andando sobre as ruas contra outro exército que invadia as casas, que perseguia e matava cristãos, que procurava pessoas para matar. Uma fila imensa de pessoas nas portas dos mercados, tentando comprar alimento para estocar em casa, porque o mundo estava um caos, estava rumores de guerra constantemente, pessoas correndo desesperadas, mães angustiadas por conta de seus filhos prematuros, crianças que ainda estavam sendo amamentadas. E Deus falou fortemente ao meu coração: a igreja precisa acordar, despertar, se posicionar para o que está por vir, querido. Somente quem perseverar até o fim será salvo. Te prepare, porque a grande tribulação já está batendo as portas. Aleluias, aleluias. Nós precisamos nos posicionar. Então observa o que a Bíblia está dizendo. Outro ponto: na situação de Eliseu, muitos dispensariam o homem. Como assim? Vou citar um exemplo. Tem 100 homens aqui para ser alimentados. Aí presbítero Adriano chega e diz: bispo, vim trazer o lanche, porque esses homens estão famintos, não é verdade? Sim, estão famintos. Quantos pães você trouxe, Adriano? 20. 100 homens, 20 pães. Vamos fazer o seguinte, Adriano: pega os 20 pães e volta lá para Balsalizar, que não dá não. Pode voltar. Não é assim? O campo de visão não pode, olha para cá, a nossa fé não pode ser conforme o nosso campo de visão. É que nem, vamos supor um exemplo, vai ter ensaio, só veio um para o ensaio. Vamos fazer o seguinte, missionária Rosinha, volta para casa. Não vai ter ensaio, só veio você. Não, mude o campo de visão, use a fé. Missionária Rosinha, só veio tu e eu. Só que a palavra diz que onde tiver um ou dois, ele está presente. Então vou ensaiar tu e tu ensaia eu, e está todo mundo ensaiado, mas o ensaio vai acontecer. É assim. Nós não podemos ser apegados no campo de visão, conforme nós vemos. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Eu prego, a igreja pode ter 2 crentes, mas eu prego como tivesse uma grande multidão. Nós temos que adorar do mesmo jeito, da mesma forma. Nós temos que fazer a questão acontecer, até porque o inimigo fica confundido com toda esta situação, porque se tem alguém que não quer ver as coisas acontecer, é o diabo. Você está entendendo? Você chega na consagração pela manhã, só tem você e mais um, mais 2. O diabo está doidinho de longe, olhando e pensando: tomara que cancele a consagração, tomara que não aconteça. Mas quando a irmã disse assim: vamos começar a oração, aí o diabo tem que engatar marcha ré, tem que bater em retirada, porque a provisão de Deus está chegando. Então Eliseu poderia muito bem ter despedido o homem, dispensado o homem. Outro ponto, escute isso aqui: Eliseu poderia ter escondido os pães. Vou fazer o seguinte, exemplo. Quantos pães, presbítero Adriano? 20. Tem 100 homens aí, não vai dar. Faz o seguinte, me dê esses 20 pães aqui. Vou guardar esses pães.
Já que não vai dar para todos, vou guardar os pães. Porque se o homem não tiver fé, o milagre não acontece. A fé ela tem que ser colocada em prática principalmente no momento em que tudo diz não. É no momento em que parece que não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais o que você fazer. É aí, é a oportunidade. É mais ou menos Jesus dizendo assim para nós, o Senhor dizendo assim. Nós falando, Senhor, eu já fiz de tudo. Senhor, eu já tentei do meu jeito, eu já gritei, já clamei, eu já chorei, eu já fiz de tudo, eu já pensei, já estudei, refleti, mas Senhor, não tem mais jeito, não aguento mais. Aí sabe o que o Senhor faz? O Senhor faz assim, meu filho, pois não. O que foi, Senhor? Tu estás com oportunidade. Mas Senhor, eu não quero oportunidade, o negócio está feio para mim, Senhor, eu quero ficar no meu cantinho, não. Oportunidade de quê, Senhor? Você está com a oportunidade de quê? De provocar o seu milagre. É aí que você coloca a sua fé em ação, para ver milagres acontecer. Então imagina se naquele... Então, olhe para cá, o servo chega. Quantos homens tem, meu senhor? 100. Só tem 20 pão. Vou levar esses pão de volta. Ou se tivesse uma partícula de homens ali que fizesse o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos repartir só entre nós aqui, os outros que se viram ali, nós vamos comer e eles dão um jeito deles. Não, a palavra que foi dita pelo homem de Deus foi, pode servir, eles vão comer e ainda vai sobrar. Eliseu não recuou, em um ato de fé ele ordenou que os pães fossem distribuídos, e assim o homem fez. O servo obedeceu ao seu senhor, mas ele tinha a escolha, ele poderia muito bem escolher servir ou não. É nós que escolhemos. Só que o resultado final, ele vai fazer conforme a conclusão a respeito da nossa escolha. A plantação é opcional, a colheita é inevitável. É conforme a gente planta. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1, e o Senhor falou assim com Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te... E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor fez, olhe para cá, uma proposta a Abrão. O Senhor está falando com o seu servo Abrão, dizendo: Abrão, pois não, está na hora. De que, meu senhor? Arrumar as malas. Para que, meu senhor? Sai, Abrão, da tua terra. Vou sair da minha terra, vou morar perto de parente. Não, do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Para onde eu vou, senhor? Abrão, não interessa agora. Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, quando chegar lá você vai saber. Eu vou te mostrar aonde fica a terra, e far-te-ei uma grande nação. E eu, Abrão, vou te abençoar e engrandecer o teu nome, e tu, Abrão, serás uma bênção. Agora inverte os valores. Se Abrão não fosse, ele não teria sido abençoado. E se Abrão não fosse e não tivesse sido abençoado, ele não seria uma bênção. O contrário de bênção, irmão, é maldição. Você está entendendo? Então, se Abrão desobedece à voz de Deus,
ele não teria usufruído de tudo aquilo que Deus a ele proporcionou. E farei de ti pai de multidão, pai de nações, multiplicarei tua descendência. E assim aconteceu, porque Abrão obedeceu ao Senhor. Ele poderia muito bem dizer: não quer saber de uma coisa, mudança dá trabalho, vou ficar por aqui mesmo, negócio de arrumar mala, de sair de pé, vou ficar longe da casa de papai, vou nada, eu amo papai, papai cuida de mim, vou ficar por aqui está mais confortável, aqui. Não, obedeça a voz de Deus. Ele foi. E as mesmas promessas que o Senhor fez a Abrão, fez a Isaac. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, versículo 12 assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse, para quem? A Isaac: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Isaac não vai para o Egito. Isaac estava descendo na direção do Egito, ao Senhor intervir. Vai não, Isaac, não desce para o Egito. E eu vou para onde, Senhor? Fica na terra que eu te disser, peregrina nesta terra. No versículo de número 5 diz: porquanto Abrão obedeceu a minha voz. Isso aqui é um diálogo, olhe para cá. O Senhor está falando com Isaac, ele está dizendo: Isaac, faça conforme eu estou te dizendo, porque Abrão, teu pai, obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. O Senhor disse isso a Isaac, Isaac obedeceu, porque no versículo 6 diz: assim Isaac habitou em Gerar. E olha que ali tinha fome na terra, tinha escassez na terra, tinha falta de água na terra. E para completar os poços que os servos de Abrão tinham cavado nos dias de Abrão, todos haviam sido entulhados de terra. Aí no versículo 12 a Bíblia diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor... Isaac poderia muito bem: eu vou ficar na terra, mas eu não vou semear. Eu vou ficar na terra, mas eu não vou plantar. Querido, se não semeia, não colhe. Se não planta, não colhe. E se não semeia e não planta, você não colhe e morre de fome. No versículo 13 diz: e engrandeceu-se o homem ou o varão, e enriquecendo-se até que se tornou muito grande. Em algumas versões diz muito poderoso. O versículo 14 diz: e possuía ovelhas e bois de grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, a ponto do adversário invejar Isaac, olhar para a vida de Isaac e dizer: como é que pode? O camarada chegou na terra hoje, está plantando e ainda está colhendo este ano. A gente plantou já tem 2 anos e nada da gente colher. Por quê? Porque a bênção de Deus não estava com o povo de Abimeleque, a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac, porque assim como Abrão obedeceu ao Senhor, Isaac obedeceu ao Senhor, e ele foi prosperando, foi enriquecendo, foi possuindo, foi adquirindo, porque as bênçãos de Deus estavam sobre a vida dele, de tal maneira que ele torna a cavar os poços que haviam sido cavados nos dias de Abrão seu pai, ao qual os filisteus tinham entulhado, e todos os poços que Isaac cavou, deu água, transbordou para a glória de Deus. É opcional. Às vezes, quando nós tomamos apenas uma atitude de obediência, Deus muda todo o cenário da nossa história. Eu vou concluir. Então imagino lá o servo pegando os 20 pães, as espigas verdes, e colocando lá e dizendo: gente, pode vir, pode se alimentar, todos. Imagina Eliseu dizendo: pode chamar todo mundo, pode chamar, tranquilo, rapaz, tranquilo, fique sossegado, todos. E eles vão se aproximando, e cada um vai pegando o pão e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. Imagina o servo olhando e pensando. O texto não fala, mas eu imagino o servo olhando e pensando: eu vou comer por último, eu vou esperar todo mundo comer. Se sobrar eu como, se não sobrar eu não como. Eu quero ver se vai acontecer. E quando todos terminam de comer, eu imagino o servo olhando, e Eliseu olhando para o servo, e Eliseu perguntando: e aí, todo mundo comeu? Pergunte aí: gente, todo mundo comeu?
todo mundo comeu. Alguém quer repetir? Não, eu não aguento mais, eu estou satisfeito, eu estou cheio. E o que aconteceu? Oh, meu Senhor, ainda sou... porque o nosso Deus é Deus de primícia, o nosso Deus é Deus de multiplicação. Eliseu sabia muito bem o que estava fazendo. Eliseu estava debaixo da direção de Deus, Eliseu estava debaixo da bênção de Deus. Eliseu sabia que com Deus ninguém perde, querido. Nós temos que aprender com Eliseu e também com o próprio Jesus, quando estava no deserto, e depois de um dia, uma tarde cansativa, e uma multidão acompanhando Jesus, fazendo milagres, sinais de prodígios, ficou preocupado em despedir a multidão com fome, não podendo despedir a multidão com fome, por conta de preocupar em alimentá-los. O Senhor olha e pergunta: será que alguém tem alguma coisa aí para a gente servir essa multidão? Um dos servos, um dos discípulos de Jesus, Filipe, chega e diz: mestre, a situação está complicada, onde é que a gente vai arrumar tanto pão para esse tanto de gente? Essa multidão são quase 5.000 homens, e ali tinha um rapaz que tinha ali em sua bolsa uma pequena reserva. Ali tinha assim 5 pães e 2 peixinhos, e ofereceu, disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor disse: passe para cá esses 5 pães e 2 peixinhos. Ele levantou, partiu e deu graças ao Pai, e a Bíblia diz que a partir daquele momento mandou sentar todos, senta de 50 em 50, e os discípulos foi servindo, e a Bíblia diz que naquele dia foram alimentadas quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres, porque o nosso Deus é Deus de primícia, é Deus de multiplicação, porque uma atitude fez com que estava faltando sobrar. Eu quero lhe dizer da parte de Deus nessa noite, eu não sei qual situação você está passando, você está enfrentando, mas de uma coisa é certa: o Deus da Bíblia não colocaria esta palavra no meu coração por acaso, não é uma coincidência. Ele está dizendo nessa noite para situações mudar, para circunstâncias tomar outro rumo, para que o que está faltando venha sobrar, é preciso tomar atitude, obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer seus mandamentos, a sua ordenança, seus estatutos, seus preceitos e as suas leis. Faça como Abraão, faça como Isaac, faça como os servos e servas de Deus fizeram no passado, no presente, e pode ter certeza que a provisão de Deus vai chegar na tua história para a glória de Deus. Finalizo dizendo: a questão é porque na maioria das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e Deus não está interessado no nosso jeito e na nossa forma. O Senhor, irmão, Ele apenas olha e diz: estou falando para tu fazer assim, tu está fazendo ao contrário, não vou te impedir. Foi que nem Jonas, querido, Deus não impediu Jonas de fugir, Ele apenas enviou o alerta para Jonas. Você está entendendo? A embarcação, a tempestade, o peixe, tudo que aconteceu foi Deus mostrando para Jonas: Jonas não tem como fugir, Jonas não tem como escapar. Jonas, fuga é caminho para a morte. Jonas, a fuga te leva para baixo e não para cima. Jonas, enquanto você estiver fugindo, Jonas, em vez de você ganhar, Jonas, você só vai perder. Mas tem ser humano que tem um coração de taboca, porque a Bíblia fala que se tiver o coração de carne, ele tira e coloca um coração novo, não é assim? Se for de ferro, ele quebra. Se for de madeira, ele é carpinteiro. E o de taboca, como é que faz? O de taboca é aquele coração cresposo, vai apodrecendo, mas o camarada não se rende. Mas a irmã não se rende, diz: é do meu jeito, é da minha forma, é desse jeito, ninguém muda, ninguém me muda, é desse jeito que eu quero, é desse jeito que eu penso. Então vai! Mas vai chegar no momento em que não vai resistir. Não espere o coraçãozinho de taboca ficar capenga, quase parando, ou em cima de um leito, em cima de uma cama, vegetando, para reconhecer o propósito de Deus nas nossas vidas. É melhor obedecer a palavra, é melhor fazer conforme Deus está dizendo para nós. Nós não podemos nos acovardar. É tempo de nós nos colocarmos de pé e fazermos valer o voto de confiança que Deus a nós designou para cumprir com o seu propósito.
Nós servimos a Deus não porque nós escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. É que nem na política. Na política, onde você vai, você topa com alguém. Rapaz, pega aqui, meu querido, o que foi? Esse aqui, ó, é meu número, vote em mim. É assim. Você vai para o outro lado. Ô, rapaz, aqui, ó, vote em mim. Eu já peguei 2 desse mesmo aí, mas pega, rapaz, para não esquecer. Vote em mim, lembre de mim. Eu preciso do seu voto. Jesus é diferente. Com nós é diferente. Foi Ele que nos A gente não precisou fazer nada, Ele nos escolheu. A única coisa que Ele espera de mim e de você é que nós façamos valer este chamado. Dar o nosso melhor para Deus. O homem que veio de Baal-Salizar, ele ofereceu o seu melhor para Deus, ofereceu o melhor para o seu Senhor, ofereceu o melhor para aqueles 100 homens que ali estavam. Eu não estou dizendo somente em questão financeira, eu estou dizendo a respeito da questão espiritual. O nosso chamado, colocar a mão no arado, é tempo da gente arregaçar as mangas da camisa e sair das 4 paredes e buscar as almas que estão acorrentadas no mundo escravo, no mundo da lama. É tempo da igreja ser igreja lá fora. É tempo da gente resgatar as almas perdidas. Deus marcou essa noite para nos dizer: é tempo de se colocarmos de pé e fazermos valer o nosso chamado. Aleluias, vamos nos colocar de pé. Lamarando remecalamanto riveder que faz. Nagawa refas tonde clovian churiminea. Aquele acontecimento se tornou notório. O que Deus fez não teve explicação. Mas se eu fosse um daqueles 100 homens, eu diria: Eliseu, sabe por que esse milagre aconteceu? Nós sabemos que primeiramente foi Deus, mas segundo Eliseu, não foi o Senhor, não foi eu, não fomos nós, mas foi a simples atitude deste homem, porque ele obedeceu conforme o Senhor orientou. E assim ele fez. E através de apenas uma atitude, todos nós fomos alimentados. Lembre-se desta palavra. Através das nossas atitudes, podemos produzir o crescimento da obra, ou a intervenção do crescimento da obra de Deus. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Sabemos que a Tua palavra é eficaz. Ela corta para lá, ela corta para cá. A Tua palavra não volta vazia. E possamos, ó Deus, conhecer a Tua palavra, se alimentar da Tua palavra, vivenciar a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, e que possamos guardar no nosso coração e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que o Senhor a nós tem falado diariamente. Nos ajuda, Pai, a cumprir com o propósito, a atender o chamado, a obedecer a Tua ordenança, a obedecer a Tua palavra e seguir em direção ao cumprimento da promessa. É o que nós ministramos e profetizamos e Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém?